Olá, hoje recebo mais uma figura extraordinária do nosso Brasil, baiano, natural da Bahia, Antônio Augusto Brandão de Aras. Uma alegria recebê-lo aqui, doutor Augusto Aras, permita-me. Doutor Augusto Aras é de 4 de dezembro de 58. Eh, e o doutor Augusto Aras foi procurador-geral da República de 2019 a 2023. Foi promovido em 2011 a subprocurador-geral da República, o mais alto nível da carreira do Ministério Público Federal, e nessa instituição atua desde 1987, aprovado em concurso público. É bacharel em Direito pela Universidade Católica de Salvador, mestre em Direito Econômico pela Universidade Federal da Bahia e doutor em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Integra como professor a Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, tendo sido professor pela Universidade Federal da Bahia e na Escola Superior do Ministério Público da União. Escreveu livros como, por exemplo, A Fidelidade Partidária, Efetividade e Aplicabilidade e as candidaturas avulsas à luz da Carta Magna de 1988. Ainda é autor de artigos e análise de direito econômico, empresarial, constitucional e eleitoral. Doutor Augusto Aras, depois desse currículo, dessa leitura aqui, eu fico honrado de recebê-lo aqui no nosso blog. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimento a todas e a todos, cumprimento a você, estimado amigo Agostinho Turbian. É com satisfação que participo desse podcast, dessa entrevista, desse encontro de pessoas que fazem o Brasil e contribuem para o mundo. Muito obrigado pelo convite. Olha, a honra é toda nossa. E nós vamos conversar aqui hoje sobre um tema que é um dos grandes temas de discussão planetária, que e eu vou já iniciar a primeira pergunta, doutor Aras, me permita, como o senhor considera a grande mudança da ordem social no planeta? Olha, a pandemia da Covid-19 corresponde a um start para mudanças significativas nos costumes de todos os povos da comunidade planetária. Nós tivemos uma espécie de uma introspecção necessária para evitar a contaminação, nós tivemos grandes debates sobre o modo de estar no mundo, a forma de pensar o mundo e o lugar de fala de cada um de nós. Isso significou um momento importante, porque a polarização, que é uma perda significativa para a democracia, se exacerba no momento em que as pessoas se isolam para evitar a contaminação da Covid-19. Ótimo. Doutora, mas uma questão que para nós é muito interessante, mas o que seria essa mudança especificamente? Nós estamos falando dessa nova ordem social planetária. O que seria exatamente? Bom, em razão deste isolamento, nós tivemos a exacerbação das ideias, vamos falar de forma mais clara, a polarização, a radicalização. As pessoas deixaram de dialogar em busca de encontrar um consenso capaz de permitir que não haja algum tipo de embate levando para as relações pessoais, familiares, do trabalho, institucionais, questões que antes eram simplesmente objeto de um consenso. Essa questão vai envolver diretamente a política. A radicalização em toda a comunidade planetária, isso não é um fenômeno só brasileiro, gerou separação, isolacionismo, violência, agressões, gerou a capacidade de buscar soluções conjuntas para todos. E é nisso que nós temos que abordar este mundo contemporâneo, diante, seja do acordo de Nagorno-Karabakh, lá no Azerbaijão com a Armênia, seja no conflito israelense, Hamas, seja no Brasil, partido das eleições de 22, seja nos Estados Unidos, partido também nas eleições, seja na Rússia com a Ucrânia. Ou seja, o mundo passa por divisionismos que malferem qualquer ideal democrático.
E o senhor acha que este movimento, esta mudança, ela ocorreu, está ocorrendo? Em que nível ela está planetariamente, doutor Aracha? Ela está ocorrendo em todo o planeta. E, lamentavelmente, nós precisamos unir os homens que fazem, que dirigem a sociedade, a comunidade planetária, na busca da paz. Consenso social é a paz social. A democracia nasce fundada no princípio da racionalidade. E racionalidade exige diálogo, exige a troca de informações, exige tolerância, respeito à opinião alheia, exige, ao final desse debate social, ou mesmo de duas pessoas, exige a compreensão de que o outro pode ter razão e nós podemos estar certo também. E exige, acima de tudo, respeito. Respeito à diversidade, qualquer que seja ela, porque a democracia é a busca do consenso e não se faz paz sem consenso. Na democracia, o consenso é obtido pelo princípio da maioria, com respeito às minorias, aos direitos das minorias. E esses direitos, repito, das minorias, precisa estar assegurado na Constituição e nas leis. Mas a vontade predominante de uma democracia é da maioria. Verdade. Doutor, e o senhor, é possível a gente esperar, a gente sonhar, a gente ter uma motivação que esta mudança da ordem social, processada ou não, como o senhor nos explicou, e se ela estiver em voga, ela pode trazer um bom resultado à sociedade? O que se pode esperar disso? Olha, o grande historiador Arnold Toynbee, mesmo no século XX, já dizia que a história não se faz de forma ascendente ou descendente, ou mesmo de forma linear. O Arnold Toynbee traz a ideia de uma história constituída como se fosse uma espiral. Ora sobe, ora desce, ora fica estagnada. Eu diria que neste momento nós estamos numa situação de aparente estagnação. Porque na democracia não existe meio termo, ou é democracia ou não é democracia. Mas a ciência política admite critérios de medição de graus de democracia. Então, o que nós poderíamos pensar no momento é, na comunidade planetária, o Brasil, qual o grau de democracia que vivemos no Brasil? Qual o grau de democracia que vivem os americanos? Qual o grau de democracia que vivem os argentinos, os colombianos, os venezuelanos? Se é que lá tem, na Venezuela, uma democracia. Então, nós precisamos compreender que essa democracia ela não tem meio termo, no sentido de dizer assim, ela existe ou não existe, mas dentro dela tem graus. E são nesses graus que nós devemos trabalhar para sempre aumentar o grau da democracia no sentido do grau do diálogo, da integração, da cooperação, da solidariedade e da tolerância. Não existe democracia sem tolerância. É interessante. Doutor, o senhor lê muito, é sabido que o senhor, quando nem terminou um livro, já está com 3 encomendados e 3 na prateleira para ler. Quer dizer, essa sua leitura, ela pode clarear um pouquinho para nós, para as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, em qual estágio está a política nesses países que comandam a comunidade internacional? Isso tudo que o senhor tem lido ultimamente, que o senhor tem comentado e tem tentado trazer à sociedade brasileira, é uma preocupação. Qual é esse estágio da política desses Nós países? precisamos fazer a boa política. A boa política é a política a grande política, como alguns preferem, é a política da infraestrutura. É a política que produz riqueza, é a política que gera empregos, gera tributos. É a política que compartilha a riqueza produzida. O Brasil recebeu uma dádiva divina, que é um país de dimensões continentais, com riquezas naturais, com um povo dotado de uma multiculturalidade, com a garantia constitucional de pluralismo político. Nós temos todas as condições de sermos o país por excelência de qualidade de vida, mas precisamos da boa política. O mundo e o Brasil passam por um problema de ordem política, porque ainda não falta no mundo a energia e os processos renováveis estão em curso, ainda não falta comida. Nós, no Brasil, produzimos 1 bilhão para alimentar 1,5 bilhão de pessoas, com 206 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Nós temos na Índia
uma população de 1,4 bilhão para a produção alimentar de 3 bilhões de pessoas. Ou seja, a fome no mundo não é um problema de ordem de falta de comida, é um problema de política pública. Nós não temos problema ainda de água potável, nós não temos problema ainda de oxigênio, de ar para respirarmos. Mas nós estamos vendo um grande problema. O problema da política, que gera a violência, gera guerra. O Brasil hoje está com graves problemas de segurança pública. O mundo lá fora temos conflitos em várias partes do planeta e nós precisamos fazer a boa política, que é a política do diálogo, a política da responsabilidade. É a ética da responsabilidade que falava Max Weber, não a ética do resultado, não a ética do pragmatismo, em que não adianta o indivíduo estar com os bolsos cheios de dinheiro, ele não pode sair à rua. É preciso que nós comecemos a reviver aqueles princípios elementares do nosso processo civilizatório e até de São Francisco de Assis, que é dando que se recebe, é produzindo que nós compartilhamos a riqueza. Muito bom. Excepcional, é uma aula magna essa nossa conversa hoje aqui. Eu fico aqui até sem condições de lhe fazer as próximas perguntas, porque o senhor está esclarecendo pontos que eu tenho certeza que quem nos ouve, quem nos assiste, deve estar apreciando muito, porque são fatos, doutor Arash, que às vezes a gente não percebe que eles estão acontecendo e acontecendo de maneira formal, forte, e que a gente só se baseia num caminho dessa informação, que é através da mídia. E eu queria fazer mais uma provocação para o senhor. O senhor fala da política e o estágio aqui, o senhor comentou conosco, desses países, mas como é que está a responsabilidade e a fase dos blocos econômicos? São os pilares dessa globalização. Meu querido Agostinho, não podemos esquecer que no Consenso de Washington, em 1982, no qual se reuniram Margaret Thatcher, Ronald Reagan e Helmut Kohl, ficou ali definido o momento, aquele momento especial da globalização e do neoliberalismo. E que com a queda do Muro de Berlim, o mundo se tornou aquilo que McLuhan veio a chamar de aldeia global. Ocorre que esse movimento de formação de blocos econômicos, políticos, regionais, como o nosso Mercosul, que nunca funcionou adequadamente, mas existe e tem o seu parlamento, o mercado comum europeu, o antigo NAFTA, envolvendo a comunidade norte-americana, enfim, nós caminhamos em muitos momentos para a formação de blocos comunitários, econômicos, políticos, e vimos o Brexit, que foi algo até hoje questionável pelos próprios ingleses. Ocorre que todos esses movimentos vieram a sofrer refluxos causados, dentre outros motivos, desde a guerra da Bósnia e da Sérvia, porque a questão dos costumes que envolvem padrões de conduta locais, personalizadas, religiões, revelaram que os homens podem ser iguais na produção de bens de consumo essenciais à vida, como os alimentos, os remédios, tecnologias de saúde, medicina, ou mesmo tecnologias de comunicação, como a internet, o celular, mas existe algo inerente à natureza humana, né? Como o indivíduo olha o seu próximo, como tudo isso passa por compreensões e pré-compreensões distintas. E tudo isso depende da formação cultural, histórico, sociológico de cada nação. O Brasil tem suas peculiaridades. No Brasil, o Estado nasceu primeiro que a sociedade. O Estado português chegou, se assambarcou do patrimônio encontrado, a começar do pau-brasil, nossa primeira commodity, e, a partir dali, criou-se uma ideia de época, que era a ideia de guerra justa, que fazia parte das grandes navegações, dos grandes conquistadores. A guerra justa, Agostinho, de justiça não tem nada. Era apenas uma forma de dizer assim, o mais forte tem o poder de submeter o mais fraco. É que hoje é a luta pela disputa de mercado racional, né? Eu quero market share e naquela época eles tinham
Onde é que eu vou O encontrar mais canhão. mercado? É, o canhão para encontrar mais mercado. Exatamente. Então, essa questão do refluxo dos blocos comunitários vem acontecendo. A própria França passou por um processo de questionamento se ela se mantinha ou não na comunidade europeia. E no Brasil, nós sabemos que há sérias restrições a alguns países vizinhos, não vou citar nomes aqui para não vulgarizar o assunto, e tudo isso a partir de uma compreensão, que não é só a defesa da soberania nacional, nem sequer mesmo a questão econômica de sobrevivência, de melhor mercado, melhor produção, divisão. Mas eu queria só interagir com o senhor. O senhor Sim. acredita que haja, em função desta sua análise corretíssima, influência desses acontecimentos e costumes dentro dos fatores econômicos e políticos da atualidade? Olha, nós precisamos lembrar que o mundo vive esses ciclos que Toynbee já registrava desde a década de 50 do século passado. Então, existe uma comunidade anônima, que alguns chamam de establishment, e esse establishment não é do Brasil, é um establishment da comunidade planetária, que tem, evidentemente, uma certa compreensão da sua responsabilidade na condução dos negócios do planeta, e eu não estou produzindo nenhuma defesa de nenhum desses grupos ou pessoas ou interesses, mas registrando que é preciso entender que nós caminhamos para aquilo que o ministro da Economia de François Mitterrand, na década de 80, chamou de hiperdemocracia. Nós já passamos do hiperconsumo, nós estamos nele, isso abalou profundamente a família, os costumes, abalou profundamente a visão de mundo de quem não tem condições de consumir tudo que gostaria, e é oferecido pela internet, pela TV. Nós avançamos por um hiperconflito, que foi aquele causado basicamente no Oriente Médio, com as discussões do Estado Islâmico e a sociedade ocidental, com o Estado Islâmico ameaçando chegar a Roma, ao Vaticano, e, e vivemos um momento político complexo, que é essa da chamada hiperdemocracia, que foi um termo usado lá na década de 80, né? Uma breve história do futuro. E isso nos preocupa muito, porque essa hiperdemocracia não é aquela que nós aprendemos da participação popular, da soberania popular. Significa dizer que um mundo complexo como o nosso, uma sociedade complexa planetária, uma comunidade. Nós não falamos mais de sociedade, Agostinho. Nós falamos já há muitos anos de comunidade planetária. Porque a biosfera é uma só, o planeta é um só. Nós vivemos no mesmo. Exatamente, exatamente. E aí, doutor Aras, aí, de novo eu aqui lhe interrompendo, mas a gente enxerga um processo de distribuição de renda em países como o nosso, bastante complexo, difícil até de se aceitar, de se entender, com crescimento e riqueza se formando. E aí eu quero fazer uma provocação para o senhor. Neste contexto, como é que o senhor lê o papel de integração e inclusão da tecnologia dentro de uma sociedade ampla? Todos têm acesso à tecnologia, ao equipamento celular conectado, com essas dicotomias sociais que o senhor acabou de dizer. Como é que a sociedade consegue se erguer, se ajustar, enfrentando essa chegada de tecnologia abrangente a todo momento? Na contemporaneidade, nós temos tecnologias que ainda não estão no mercado disponíveis, mas já existem, estão muito além da nossa percepção hoje. Há 25 anos, mais ou menos, eu fui a uma feira de eletrônicos, já havia a deep fake, já havia a possibilidade de colocar a voz de qualquer um de nós e colocar essa voz em qualquer língua, e quem nos ouvisse entenderia a nossa voz como nossa, porque a voz repercute como um som. A voz é identificada por padrões magnéticos e ondas magnéticas. Então, isso há 25 anos, mas hoje é uma realidade. Hoje você entra na internet, você tem softwares que podem literalmente fazer um programa para você, simplesmente colocando os temas que você quer ouvir. Então, você tem hoje uma dinâmica moderna que choca a nossa geração. Todavia, o mais sagrado do nosso processo civilizatório
é o que nos faz humanos. E nesse processo de humanidades, nós temos um corte profundo que é antes do cristianismo e depois do cristianismo. E nesse corte profundo, nós temos um cristianismo que construiu a ideia de amor ao próximo, e existe um antecedente lógico que constrói um padrão de realização das grandes obras, né? O cristianismo somou as obras à graça. E as religiões demais foram se adaptando a essa compreensão das obras que fazem parte de todas as comunidades judaico, greco-cristãs, e que se encontram na base desta sociedade ocidental com outras culturas orientais, seja do Extremo Oriente, seja da Ásia Central, seja de outras localidades, da África. São as religiões dionisíacas que se contrapõem nas suas manifestações às religiões judaico-cristãs. Então, tudo isso faz parte de um processo de amadurecimento em que não podemos esquecer de algo que Protágoras, um pré-socrático, dizia: o homem é a medida de todas as coisas. Que venham todas as novas tecnologias, mas o problema é saber como controlar as tecnologias para que o olho no olho, a compaixão não se reduza, não desapareça. Não adianta a justiça feita por um juiz, um robô. O juiz não pode julgar só pela subsunção da norma ao fato. Nem o constituinte, nem o ministro do Supremo há de julgar simplesmente ponderando valores que são humanos, não são de nenhuma máquina. Olhar no olho, ouvir, emprestar o ouvido, falar, dizer verdades, às vezes simplesmente apacentar o outro, faz parte do humano. Nós somos seres humanos. E o que nos preocupa mais no que toca às novas tecnologias não é impedi-las. Nós não podemos forjar novos grupos, como na Inglaterra do século XIX, da Revolução Industrial. O ludismo, não podemos destruir as máquinas. Agora, nós temos sim que saber que as máquinas estão aqui para nos servir, que as máquinas não podem reduzir a nossa humanidade. Como Procurador-Geral da República, nesse período de 2019 a 2023, o senhor poderia dizer que quanto o Augusto Aras foi chamado para ajudar o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para tomar decisões importantes que o senhor tomou nesse período e que nem sempre a sociedade ela consegue entender no arcabouço da importância dessas decisões, do cargo do Brasil, da inserção do Brasil no mundo, do Brasil com o Brasil, do Brasil internacional, do Brasil que evolui, do Brasil que se aproxima do mundo. A pergunta é: quantas vezes o Procurador da República, Augusto Aras, chamou o indivíduo, o cidadão Augusto Aras, me ajuda a tomar essa decisão? Olha, eu acho que o cidadão Augusto Aras se preparou 60 anos para ocupar um cargo no momento mais difícil, talvez, da nossa geração, da década de 50 para cá. Porque enfrentamos, em primeiro lugar, o problema crucial do planeta, que foi a Covid, ainda vai continuar sendo, com as suas mutações, e isso não vai acabar, mas evidentemente que o tempo propicia a medicina, mais investimentos e descobertas. Então, em primeiro lugar, foi enfrentar a Covid, um inimigo desconhecido, um inimigo invisível, um inimigo que mudava a cada reação. Essa é a primeira questão, e nós soubemos usar a arte da guerra para enfrentar esse vírus, esse inimigo invisível, com 150 procuradores, procuradoras, promotores, promotoras de todo o Brasil, fazendo aquilo que se faz numa guerra convencional, centralizando informações, operando logisticamente, demandando medidas e apoios de materiais, de pessoal para todo o Brasil, reduzindo a grande demanda de ações que, em vez de ajudar o combate ao vírus e salvar vidas, multiplicavam as mortes, e esse foi um momento crucial. Mas não só esse. A par disso, nós tínhamos que preservar o agronegócio. Era preciso
não permitir que o Brasil sofresse perdas econômicas que iriam repercutir na sua alimentação e na sua balança de pagamentos, até porque o Brasil está integrado à comunidade internacional. O efeito borboleta, que era no passado, na década de 80, 90, visto como o farfalhar das asas da borboleta na Ásia, fazia um tsunami em outro É lugar. verdade. Hoje, aqui no Brasil, também o farfalhar das asas das nossas cigarras produz efeitos alhures. Então, esse primeiro problema digamos, foi vencido no sentido mais imediato. E isso tudo porque tivemos a capacidade de enxergar o problema do ponto de vista macro e no micro traduzir em resultados materiais apuráveis objetivamente. Mas tivemos algo muito mais grave, que é a questão da polarização. E este não é um problema do Brasil. Nós precisamos entender que o Brasil, uma democracia grande e com mais de 200 milhões de habitantes e mais de 120 milhões de eleitores, o Brasil faz parte de uma comunidade significativa para o planeta em todos os aspectos, não só nas suas riquezas naturais, mas também no seu processo político. E nós precisamos voltar a conversar. Nós precisamos, Agostinho, pensar em partidos políticos, que foi a minha especialidade durante esses 30 anos de professor, e que nunca funcionam no Brasil, nem no Brasil Império. Os partidos servem para despersonalizar o poder, para institucionalizar o poder. Qual a importância disso? Exatamente, isso é um antídoto contra qualquer tipo de governo totalitário, autoritário, contra qualquer ditadura. Quando nós institucionalizamos as relações, nós aplicamos a vacina salvadora da democracia. Preventivo, né? A única solução possível, especialmente para o Brasil, no qual nunca houve uma certa preponderância da vida partidária, eu não quero citar aqui as exceções, ou uma exceção ou outra, porque não quero ser polêmico, mas o Brasil precisa ter partidos de verdade, não partidos que vão se modificando a cada dia, praticando o clientelismo, o fisiologismo, o tomar lá da cá, enfim, é preciso ter ideologia, não aquela ideologia de direita ou de esquerda que não mais atende às necessidades do mundo contemporâneo, mas pensar numa ideologia contemporânea, que é aquela que alguns cientistas políticos pensam como a ideologia que dá certo, é aquela que promove o bem-estar social, é aquela que promove o desenvolvimento econômico e social sustentável, é aquela que promove o meio ambiente equilibrado, é aquela que produz riquezas e compartilha essas riquezas de forma justa contra a sociedade. Olha, eu acho que está faltando bom senso. Vamos caminhar pelo caminho do meio sempre. É o que eu espero. Olha, o senhor não respondeu a minha Sim, pergunta sim, diretamente porque o senhor quis esconder sim. a sua grandiosidade como ser humano, porque ele fez o questionamento sobre quanto o procurador chamou. Eu vou arriscar na resposta, com a sua consideração e resposta, eu acho que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, 70% das vezes que teve que tomar uma decisão, chamou o indivíduo, Augusto Aras, o cidadão, o baiano, o brasileiro, que ama seu país, é patriota, para dizer: o que eu faço agora? Porque a sua resposta ela é humana, ela é humanitária, ela segue um princípio que a gente precisa observar. Nós estamos lidando com seres humanos, não só com máquinas, não só com dinheiro, como a gente costuma citar em alguns empresários, e sem nenhuma ofensa a esses empresários, mas a gente olha e fala: você só tem dinheiro. Não tem mais nada, porque você não faz nada a não ser multiplicar dinheiro. E E, tudo isso e acaba. tudo isso acaba. E a gente veja uma mensagem de voluntarismo no planeta, que o senhor me deixa muito feliz com a sua resposta. Mas agora eu vou para a pergunta de US$ 1 milhão, Sim, que é essa pergunta que me foi solicitada aqui. Então, doutor Augusto Aras, o que está acontecendo com o mundo? falta da boa política, falta de diálogo, falta de integração, falta de consenso, falta de respeito à divergência, falta de tolerância. Nossa geração, Agostinho, ela foi construída nesse diálogo e, de repente, nós
viramos a chave e não percebemos que a Covid simplesmente foi a virada da chave. Já havia uma certa incompreensão na sociedade. Pautas identitárias são, por natureza, digamos assim, provocadoras de grandes tensões sociais e, de alguma forma, de polarizações. Nós não percebemos que o debate de todo e qualquer direito de minorias, aqui tratadas como pautas identitárias, deve ser respeitado, deve ser debatido, deve ser discutido. Mas nós não percebemos a tempo, antes da Covid, de que, ainda que viesse a Covid, o diálogo teria que ser mantido. E para que haja estabilidade econômica, social e política sustentável, meio ambiente equilibrado, com as condições sociais adequadas, é fundamental que nós tenhamos, acima de tudo, uma compreensão do processo civilizatório. O que nós sofremos nesse período foi perdas de humanidade, perdas de humanismo, perdas de respeito à divergência. O que nós precisamos nesse momento é a boa política, é a grande política. A política do toma lá da cá, do clientelismo, do fisiologismo, esta está fadada a ter um lugar menor, mas, lamentavelmente, no nosso cotidiano, ela ganhou maior expressão. Mas o senhor acha, doutor Alves, que ainda há espaço para boa política e para estadistas que possam gerenciar essa boa política? Bom, dizia o tio do historiador Arnold Toynbee, também chamado Arnold Toynbee em inglês, economista do século XIX, que quem não gosta de política será governado pelos que gostam. Boa, isso é muito bom. E Marco Túlio Cícero dizia que os maus vencem porque os bons se omitem. Então eu vou lá numa também. O que nos separa não deve destruir o que nos uniu, ou seja, o que nos une é sermos seres humanos. Exatamente. E nós precisamos da política, que é a arte de nos governar, exatamente, que nós mesmos criamos e escolhemos. E o senhor acha que esse consenso para a geração de estadista, para quem pensa em desenvolvimento, e para que possa aproximar as nações dos interesses econômicos e sociais, como o senhor disse, de integração das nações, há espaço para isso? E não há, porque a gente sempre tem muito espaço para o oportunismo, para os oportunistas, mas para esses da boa política e para o estadista, como é que está esse ambiente? A natureza humana, ela é insondável, e nós sabemos que nós não vamos construir aqui máquinas humanas, especialmente máquinas humanas do bem ou do mal. Essa qualificação do bem ou do mal nos leva a criar uma certa dificuldade, porque o mal ou o bem depende do ponto de vista. Aliás, Platão, no Banquete, perguntado metaforicamente pelo general Alcebíades a Sócrates o que era o amor, o Sócrates respondeu ao general Alcebíades: o amor não é bom nem é ruim, depende do que você faz com ele. E assim todas as coisas no mundo. Então, o oportunista, o político aproveitador, o mal político, ele precisa ser equilibrado também com o bom político que existe. E mais que isso, com a fiscalização dos seus eleitores. A democracia precisa ter essa capacidade crítica de olhar para o seu representante e lembrar que a democracia partidária se faz pela representação política partidária e para a escolha. Mas você vai me dizer: doutor, o senhor está atrasado, o mundo já é outro, o mundo vive da mídia social, o mundo vive das redes. O senhor não está atrasado nisso? Não, eu diria: Agostinho, na verdade, nós temos que adaptar a máquina ou as tecnologias ao humanismo, e não o inverso, o humanismo às máquinas. Exatamente. O meu querido Santo Agostinho, ele dizia, quando provocado sobre a existência do inferno, ele dizia aos católicos fervorosos da época: olha, ok, eu acredito que haja um inferno, mas eu acredito piamente que não tem ninguém lá. Ou seja, ele procurava um consenso para equilibrar. Você pode até tentar me convencer que existe o inferno, mas eu acredito piamente que não tem ninguém lá. Quer dizer, nesse fator político, econômico, social que o senhor traz, isso, esse é o grande ponto, é o humanismo. Santo Agostinho, o nosso grande bispo de Hipona, dizia: não existe mal, só existe bem.
como não existe escuridão, existe falta de luz. Verdade, verdade. Então, o que nós precisamos é iluminar aquelas zonas sombrias de falta de humanismo. Mas aí o senhor fala essa falta de diálogo, doutor Augusto Aras, ele, houve essa falta de diálogo, a gente sabe disso, em relação recentemente nós estamos vivendo isso com a situação no leste europeu, mas a questão é, mais solidariedade social é o que o mundo está pedindo, a quantidade de pessoas que estão em situação difícil de renda e de alimentação num país que produz alimentos para o mundo. O que levou esse afastamento do mundo sobre ele próprio? Egoísmo? O que acontece? Olha, na nossa visão do Brasil, que é mais fácil falar porque é nossa pátria, o Brasil tem uma formação peculiar. Essa formação peculiar é de que o Estado chegou primeiro que a sociedade. A sociedade teve que se constituir contra o Estado, que veio aqui arrecadar as riquezas e levar de volta à metrópole. Em seguida, a metrópole se transferiu precariamente para o Brasil. E aqui nós temos a formação de um novo Estado. Esse novo Estado, com Dom João VI vindo ao Brasil e trazendo da Europa toda uma mercancia dos ingleses como garantia de pagamento, não foi conquistado de graça. Isso custou caro, custou mercenários que vieram defender a coroa. Naquele tempo, o Brasil tinha 3 projetos, uma que era Minas, Rio e São Paulo, uma que era para o Sul e outro que era para o Brasil inteiro. O patriarcado da independência lutou pela unidade nacional. Ora, isso tem significado ainda no dia de hoje. Por quê? O Brasil, se fizer um corte de Brasília para cima, nós temos um Brasil muito rico, autônomo das suas riquezas naturais. Nós fizermos um corte do Brasil, de Brasília para baixo, nós temos um Brasil com grande indústria, comércio, atuação humana, digamos, direta, cuja população por si só independe daquelas riquezas. As riquezas podem ser trazidas para o Sul e aqui transformadas. Mas o que é que isso repercute para a economia do Brasil? O Brasil hoje tem na sua balança de pagamentos o agronegócio e a mineração. Mas, meu querido Agostinho, nós precisamos de plantas industriais. Nós temos, em vez de nós continuarmos sendo, 100 anos depois do Barão de Mauá, exportadores de commodities, nós precisamos transformar as nossas riquezas naturais, especialmente algumas delas como alimentos, têxteis, em parques industriais. Então, eu faria, se pudesse, num evento internacional econômico, convidaria as comunidades que têm dinheiro sobrando, e o mundo tem dinheiro sobrando, assim, venham colocar aqui 3 ou 4 parques industriais. Vamos começar pelo algodão, nós somos grandes produtores de algodão. Vamos colocar parques industriais na região de maior produção algodoeira, para nós não exportarmos commodities, vamos produzir produtos manufaturados já, industrializados. Vamos colocar um parque industrial para soja, vamos exportar outros grandes produtos nacionais. Então, a riqueza não nos falta. Por dia, dizem as autoridades, saem da Amazônia 100 quilos de ouro. Lamentavelmente, vão para o crime organizado. Outros tantos em pedras preciosas vão para o crime organizado. E nós vivemos um Brasil de fumaça, de espuma, em que segmentos do Estado ou fora do Estado, ou de interesses internacionais, costumam nevoar os fatos que protegem a soberania nacional. E o senhor acha, doutor Aras, que o Brasil estaria, tendo essa sua visão apropriadíssima, o Brasil estaria atrasado em relação ao mundo? O Brasil tem sido vítima de um permanente, de uma névoa permanente sobre o que lhe verdadeiramente interessa. Ao capital internacional ou ao capital local? Em relação ao capital internacional, que aqui está desde 1500, e em relação aos nossos próprios nativos, e não falo de nativos como indígenas, não falo de todos os povos que formam a nação brasileira. E essa névoa que cai sobre nós permanentemente, ela é feita para desviar a atenção. Então, um brasileiro que integra
a classe dirigente econômica, política, enfim, social, precisa compreender o que é que de real está acontecendo no Brasil. E o que está acontecendo de real no Brasil é que nós temos múltiplos interesses. Se não fosse a língua portuguesa, que é a única coisa que eu acho que nos mantém unidos, a língua portuguesa, nós estaríamos todos fracionados, como aconteceu no Pacífico a oeste da divisão do Tratado de Tordesilhas. Nós tínhamos pequenos Brasis. E, felizmente, a língua portuguesa, como já dizia o poeta, né, eu tenho pátria, eu tenho a minha língua é minha pátria, eu tenho mátria, eu quero frátria. Então, eu quero essa frátria de todos os brasileiros unidos para que sejamos o que tenhamos o nosso destino manifesto, não aquele do atraso, Nesses mas 30 aquele do e desenvolvimento. nesses 35 anos de Constituição, o senhor acha que, então, com a sua visão, o Brasil está avançando comparado ao mundo ocidental, mesmo sofrendo essa pressão? Nós avançamos em 35 anos de Constituição? Nós avançamos muito em direitos sociais. Na minha gestão, eu diria que se alguém for fazer um levantamento do número de ações constitucionais, aliás, em 20 anos, minha gestão fez 475 ações constitucionais, com 85% de êxito nessas ações constitucionais. Nós demos concretude a inúmeros direitos sociais, nunca dantes, usando a expressão do nosso poeta luso, maior, né? Aconteceu isso. Nós demos a devida densidade no plano dos fatos às normas constitucionais garantidoras de direitos. Todavia, a nossa Constituição é uma carta de intenções, é um contrato social, numa linguagem de Rousseau. É o nosso documento fundante da Ordem de 88. E esta carta ela é forma, ela precisa ser materializada. E ela se revelou muito forte nos últimos tempos. Tempos de polarização revelaram uma Constituição, eu diria, parodiando a ministra Rosa Weber, inabalada. Todavia, é preciso que os guardas da Constituição e os que têm o dever de velar pela Constituição, como o Ministério Público, devem se manter dentro da ordem jurídica, porque não é por ser o guarda ou tenha o dever de velar pela ordem jurídica que deva ao Ministério Público no particular se substituir ao senador, ao deputado, ao prefeito, ao governador, ao presidente da República, ao gestor ou mesmo ao empresário. Não. A nossa missão é a guarda da ordem jurídica, que sustenta o Estado democrático de direito, os direitos e garantias fundamentais, os interesses sociais e um sistema econômico de mercado. Então, este, no sentido mais largo, é a função do Ministério Público e, quiçá, do Poder Judiciário quando aplica a lei no plano constitucional. Então, a nossa Constituição ela se revela, como disse eu em certa oportunidade, um nó górdio. Não há quem a desfaça, a não ser em caso de uma violência institucional que nós não desejamos nem admitimos. Todavia, é preciso que nós saiamos da figura do papel, do símbolo da Constituição e passemos a uma Constituição materialmente posta em vigor. E isso depende da sociedade, depende dos nossos segmentos sociais relevantes, para que possamos encontrar o caminho, a melhor saída para o Brasil, sem esquecer nunca que nós somos pessoas humanas que exigem direitos e devem cumprir deveres. Eu não sei como está o nosso horário, mas eu queria lembrar só uma passagenzinha. Há mais de 25, 30 anos, tem um filme, um filme desses de ficção científica em que um mutante 2, um mutante invade a Casa Branca e, de repente, ele atira no segurança A, B, C, D, até a letra Z e chega ao gabinete do presidente da República americano. E aí o presidente está talado, olha para ele, o que é que você quer? E aí ele pega numa faca e crava na mesa do presidente. Nós, mutantes, queremos liberdade. Liberdade Sensacional. é a palavra
mágica da democracia, mas da democracia contemporânea. Porque a democracia nascida no Mayflower, com William Penn, tratava da igualdade. Depois, a liberdade viria com a igualdade de todos. Olha, fascinante, doutor Aras. Eu tenho certeza que a nossa audiência ela está recebendo essa nossa conversa como uma aula magna, porque as pessoas às vezes não, talvez eu quero pressupor que as pessoas, os meus conterrâneos, 215 milhões de brasileiros, tenham noção, façam ideia do que é sentar na cadeira do Procurador-Geral da República e imaginar que as decisões são fáceis, simples de tomar, à luz e referência de um mundo com essa divergência, essa mudança que o senhor vem trazendo aqui e refletindo conosco. Isso é coisa de banco da academia, ou seja, é preciso entender o que é esse Brasil, esse mundo. Eu quero cumprimentá-lo e agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estar falando consigo. Mas eu tenho uma pergunta aqui, doutor, acho que a nossa audiência ela é também danada. E aqui a nossa direção está aqui me dando aqui no ponto que eu tenho que fazer essa pergunta. Então, o senhor não vai ficar bravo comigo, Não, de hipótese mas alguma. é uma pergunta que ela tem muito a ver com a sua ação. E eu vou ler a pergunta. Tivemos uma operação Lava Jato, que por maior e melhor intenção que ela tivesse, causou danos às empresas brasileiras com papel destacado, em nível nacional e internacional, em projetos, inclusive, de infraestrutura. Perderam-se milhares e milhares de empregos e dinheiro no país com esses empregos perdidos. Logo depois, a pandemia e mais desemprego, queda do PIB no Brasil. Os sinais de recuperação são ainda os mais tímidos pós esse quadro momento que o país passou. O senhor, como doutor de Direito Empresarial, pode nos indicar em que panorama econômico os brasileiros estão próximo desses 3 anos do jeito que vai? Bem, em primeiro lugar, Agostinho, é com muito orgulho que eu digo que eu tenho 34 anos de professor para concurso público, professor de Direito Empresarial e Direito Eleitoral. É lamentável que nós tenhamos perdido a institucionalidade das forças-tarefas denominadas Lava Jato, porque o que fiz na minha gestão não foi acabar com elas, não foi deixar o combate à corrupção de lado. Pelo contrário, nós criamos 27 GAECos federais, ou seja, nós criamos uma Lava Jato para cada unidade da federação. E mais que isso, nós providenciamos as conexões entre os GAECos federais, que são órgãos institucionais formados por procuradores e procuradoras, por servidores, com objeto próprio para a realização das suas atividades, com tempo de duração, com verbas adequadas, com prestação de contas, enfim, com toda uma avaliação institucional em lugar daquilo que antes se operava pela simples vontade ou voluntarismo de um ou dois ou três ou meia dúzia de colegas procuradores. Então, a Lava Jato simplesmente foi um movimento informal, uma atividade, uma mera atividade, que resultou em graves prejuízos econômicos, primeiro políticos, porque criminalizou a política. Depois, esqueceu-se que quem não faz política faz guerra, e a guerra é a violência pura. E nós não podemos fazer guerra, fazer política, e é boa política. E depois, lembrar que em toda a história da humanidade, o comércio, no sentido estrito da palavra, desde os sistemas de trocas, aproximaram as pessoas, transmitiram conhecimentos da medicina, da astronomia, das religiões, das formas de convivência pacífica e ordeira. Os antigos comerciantes, hoje empresários, sempre foram muito respeitados em todo o mundo antigo. Eram os verdadeiros diplomatas da época. E nós tivemos a incapacidade de um pequeno grupo de colegas do Ministério Público de perceberem que a política é fundamental para não se fazer a guerra e o comércio é a grande ferramenta de desenvolvimento econômico e social, não só sustentável e de um meio ambiente equilibrado, mas também da vida, do bem-estar de todos. Quando nós falamos dessa forma, eu diria simples, mas profunda, o que nós estamos falando
é que não há uma sociedade adequada e desejável sem bem-estar para todos e sem paz social. Esse é um ponto bastante importante nesse nosso encontro, doutor Aras, porque o senhor sabe que, e aí eu sou obrigado a trazer para essa reflexão, que a imprensa e a mídia, ela tem esta dificuldade do entendimento. Quando o Estado está preocupado com o cidadão, mas este poder, esse quarto poder, que se a gente pode assim chamar, ele faz confrontos de decisões que ele apreciaria que fossem tomadas diferentes, né? Então eu quero cumprimentá-lo por essa visão que o senhor traz sobre esse tema como um todo, porque o Brasil realmente ele emerge como uma entidade, uma sociedade competível, pode competir com os países de primeiro mundo, com mais equilíbrio democrático. Mas eu queria explorar um pouquinho mais do senhor, que é a nossa audiência, o que que é o GAECO e o que o senhor identificou de bom e de ruim a partir da instalação? O que que significa GAECO? O GAECO é o Grupo de Apoio e Combate à Macrocriminalidade, ao crime organizado. E esses GAECos são órgãos, ou seja, tem início, meio e fim. Parte do Ministério Público. Isso. Tem prestação de contas, tem transparência, tem publicidade. Isso em todo o território Em nacional. todo o território nacional. Eu preparei o Ministério Público na nossa gestão para enfrentar especialmente a macrocriminalidade, que são as organizações criminosas. E não só preparei do ponto de vista formal, criando todos esses órgãos, mas eu promovi a conexão dessas GAECos federais com os GAECos estaduais, com as polícias, com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, polícias estaduais, civil, PMs, órgãos de inteligência. Nós promovemos na minha gestão todo um conjunto de bens e valores para que o Brasil esteja pronto para este momento de extrema dificuldade, que é o crescimento da criminalidade organizada. Que é o que a gente procura entender que é necessário, que é a integração de todos os agentes que combatem, que vão reprimir o crime organizado, estejam em conjunto. É isso que o senhor... Exatamente. O que também é muito importante, meu estimado Agostinho, é lembrar da importância da imprensa. Eu costumo repetir Voltaire. Eu defenderei com minha própria vida o direito de você expressar a sua opinião. Eu defendo a imprensa como o primeiro princípio a ser garantido para uma democracia. Mas, lamentavelmente, também tem parte da imprensa que desserve a nação. E o que nós temos visto nos últimos tempos é uma parte dessa imprensa que se manteve antes da minha gestão e durante a minha gestão, procurando manter uma aparência de, digamos, de legitimidade dessas forças-tarefas que sequer na Alemanha nazista foi praticado. Lá não se destruiu, depois da guerra, a Volkswagen, a Bayer, os elevadores Krupp, que faziam canhões, lá não se destruiu a IBM, lá não se destruiu nenhuma grande empresa tecnológica. Lá puniram-se os responsáveis pelo mau uso das tecnologias das empresas. Aqui não, aqui nós acabamos. Nós temos 5% de toda a atividade de tecnologia, de construção do planeta. Hoje estamos reduzidos a 0,4%. Ou seja, nós perdemos 4 milhões de empregos. Doutora, dá para dizer o senhor falou muito da boa política. Sim, sim. Dá para fazer um comparativo aqui rapidamente sobre boa política e boa imprensa? Olha, eu diria que o que é bom é o que produz bons resultados para todos. Eu não posso acreditar que quem é um bom empresário vai ser um mau político e vice-versa. Por quê? Porque há uma compreensão dentre as pessoas que constroem o mundo, e isso vem desde priscas eras, que as obras devem servir para o bem da humanidade. E essa humanidade se põe em vários segmentos, dos mais simples segmentos aos mais elevados segmentos. Então, o importante, na verdade, é que
Nós temos a lembrança que, durante o governo militar, não é que não é que fosse o melhor ministro da Fazenda do Planejamento, mas normalmente quem era escolhido era um banqueiro, era um homem das finanças para ocupar esses cargos econômicos, na pressuposição não só do conhecimento acerca daquela matéria, mas também acerca da responsabilidade social daqueles grupos econômicos poderosos da época pelo resultado da sociedade brasileira. Fantástico. Nós não podemos esquecer que, na corrida espacial americana, Werner von Braun, né, e Oppenheimer, um alemão, o outro não, os dois produziram coisas maravilhosas para o mundo moderno, para as comunicações, para a viagem ao espaço, para a alimentação desidratada, dentre outras coisas, fora os combustíveis. E, no entanto, esses homens poderiam ter tido outras vontades. Então, a humanidade tem essa riqueza, nós somos seres singulares. Antes da construção da singularidade como um fenômeno psicanalítico, nós conhecemos a palavra indivíduo. Indivíduo, no seu étimo, significa único no universo. Então, nós somos únicos no universo, cada um, e nós, além de sermos únicos no universo, nós temos singularidade. E é isso que faz a humanidade. A humanidade não exige padronização. Nós não queremos padrões de conduta, nós queremos condutas adequadas para a vida de bem-estar para todos e de paz social. E queremos que o Estado, que tem esse dever, cumpra com a sua função, que é organizar a vida em sociedade. E, voltando aos GAECos e ao Ministério Público, toda vez, estimado Agostinho, que nós cumprirmos a nossa Lei Complementar 75 de 1993, nossa lei orgânica, que estrutura e organiza o Ministério Público da União, nós asseguramos que as coisas não vão sair do roteiro. Por quê? Porque o funcionamento decorre dessa observância. Quando nós construímos entes, órgãos, atividades que não têm previsão na lei, nós estamos rompendo com a segurança jurídica, a segurança administrativa, a segurança que deve ser buscado pelo Estado em favor dos seus cidadãos. Agostinho, desde que o mundo é mundo, segurança jurídica é Princípio básico, né? O que todos nós queremos. Exatamente. Doutor Aras, nós chegamos aqui à nossa quadra final, atingimos aqui, a nossa direção já está ali nos apontando, eu até daqui a pouco vou pedir meu celular para a gente tirar uma selfie, mas antes disso, eu queria agradecer ao senhor por esse amor ao Brasil, esse patriotismo, esse conhecimento que o senhor somou num legado extraordinário, ocupando a cadeira por 4 anos, né, de Procurador-Geral da República, sendo vice-procurador, subprocurador, que mantém-se no cargo até o dia que o senhor decidir ali estar. Eu quero agradecer ao senhor, porque isso é uma aula magna que nos estimula a continuar entendendo e estudando o Brasil. Falar de Brasil é fácil, entender de Brasil e estudar Brasil não é tão fácil assim. Então, eu quero agradecer ao senhor pela sua gentileza e vou pedir ao senhor que, olhando para aquela câmera, o senhor, por gentileza, transmita em 3 minutos, por favor, doutor Aras, a mensagem que o seu coração pede. Estimado Agostinho, dirijo-me aos seus espectadores com a expectativa de que voltemos a dialogar. Respeitemos a divergência para buscar o consenso, buscar o acordo, buscar, acima de tudo, e praticar a tolerância entre os diferentes. Não existe padrão de humanidade para ser mantida. O que existe é que cada indivíduo é um único no universo. E assim com nossas famílias, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, e assim com os amigos, assim com toda a sociedade. E o nosso desafio é fazer com que, respeitando a divergência, respeitando a diferença,
nós encontramos o bem-estar de todos e a paz social. Muito obrigado. Doutor Alas, muito obrigado. Vamos ter que fazer um novo programa, porque não consegui concluir todas as perguntas. Muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui conosco. E você que nos assistiu, obrigado pela audiência. E tenho certeza que essa conversa com Augusto Aras fará de você um brasileiro ainda melhor. Muito obrigado. Obrigado.